Boa noite, irmãos. Olha a gente aqui de novo, né? Feliz Dia das Mães a todas as mães que tiraram um tempinho para vir aqui na casa do nosso Deus, né? Louvar e engrandecer o nome dele. É maravilhoso estar aqui, né? Na presença do nosso Deus. E o que será que Deus espera de nós enquanto mães, né? Eu fiquei pensando, quando o Rosildo me chamou, eu fiquei ali, meu pai, falar de mãe, né? É difícil, porque ser mãe não é fácil, né? Mas estamos aqui para, acima de tudo, levar as mães, junto comigo, a se tornar uma mãe segundo o coração de Deus. Que esse propósito nessa noite possa ser alcançado. Mas, como eu gosto de história, né? Antes de começarmos, eu vou falar um pouquinho sobre o Dia das Mães. Eu sei que todo mundo fala sobre isso, né? Muita gente deve conhecer a história, como foi que surgiu o Dia da Mãe e tal, e eu vou ser bem breve. Vou fazer um resumo, né? Ana Jarvis, ela é a mãe de Ana Maria Jarvis. Ela inspirou a filha a criar o Dia das Mães. Como assim? A gente só ouve falar que Ana Jarvis criou o Dia das Mães, né, em homenagem à sua mãe. Mas o que foi que a mãe dela fez para que levasse ela a sentir tanto desejo, após a morte da mãe, de homenagear todas as mães? A mãe dela desenvolvia alguns projetos contra a mortalidade infantil, né? As crianças que eram mortas, os filhos dos trabalhadores, e ela estava ali para acolher aquelas mães e para lutar contra essa mortalidade infantil. A mãe dela também desenvolvia outros projetos que acolhia os soldados e os civis que eram atingidos na época da Guerra da Secessão. Então, ela amenizava aqueles ferimentos, ela tinha esse momento de acolher. E ela desenvolvia vários projetos voltados a isso. E a filha dela observava e admirava a sua mãe. Então, por isso que ela resolveu, após a morte da mãe, homenagear todas as mães que lutavam nessas causas, né? De proteção às crianças, de acolhimento às pessoas necessitadas. O Dia das Mães foi celebrado oficialmente nos Estados Unidos, dia 10 de maio de 1914. Já aqui no Brasil, o Dia das Mães, ele teve um decreto assinado pelo presidente Getúlio Vargas, que ele declarou que o segundo domingo do mês de maio seria reservado para comemorar os Dias das Mães. E o que era que motivava isso? Era em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e desenvolver no coração humano, contribuindo para seu aperfeiçoamento no sentido da bondade e da solidariedade. Então, a motivação foi bem parecida com a motivação de Ana Jarvis. Porém, ao longo do tempo, esse tema, ele levou uns caminhos um pouquinho diferentes. E hoje, pouco se fala sobre isso. E o que é que a gente mais vê? O comércio. Mas nós, como cristãos, né, aproveitamos essa oportunidade que a sociedade está um pouco mais sensibilizada, que está mais aberta às mensagens, e a gente vai relembrar com as mães o propósito inicial do Dia das Mães. Qual era? Gratidão. Os filhos deveriam, nessa data, demonstrar gratidão pelas mães. Então, existem mães que só vêm à igreja nesses momentos, em situações de homenagem. A gente recebe várias mães que não viriam em outras situações, pessoas que ainda não conheceram a Jesus verdadeiramente. Então, nós cristãos aproveitamos esse momento para poder acolher essas pessoas que vêm em busca de acolhimento, né? E lembrar da gratidão.
Mas o que significa mãe? Eu tinha que trazer um conceito de dicionário, né? Eu não sou professora de português, mas gosto muito porque eu entendo que quando a gente entende o significado das coisas, elas têm um valor diferente para a gente que está ouvindo, que está conhecendo determinado assunto. É um substantivo feminino e diz o seguinte: é aquela que gerou, deu à luz e criou um ou mais filhos. Aquela que criou uma ou mais crianças, embora não tenha relação biológica com ela. Para os animais, é a fêmea de animal que teve sua cria ou oferece proteção ao filhote que não é seu. Já existe também, segundo o dicionário online, alguns sentidos figurados, que é esse que a gente mais se apega. Ninguém diz assim: a minha mãe foi aquela que me pariu, foi aquela que me criou. Mas, geralmente, a gente associa ao cuidado, né? À proteção, ao carinho. Então, o sentido figurado é aquela que oferece cuidado, proteção, carinho, assistência a quem precisa. O que há de mais importante e a partir do qual os demais se originam é o principal, é a matriz, né? Esse sentido da ideia da matriz ali, é a partir dela que outras coisas são desenvolvidas. Mas existem alguns tipos de mãe. E a gente observa, né, que nenhuma mãe é igual. Embora algumas tenham comportamentos e padrões parecidos, mas as mães são diferentes. Vamos ver qual mãe você se identifica. Tem a mãe fitness, é aquela mãe que está sempre preocupada com a atividade física, né? Com a saúde física dos seus filhos, a dela. A mãe fitness. Tem alguma mãe fitness aqui? Eu estou tentando, viu, irmãos? Mas ainda não cheguei nesse nível. A mãe executiva é aquela mãe que trabalha fora, trabalha em casa, aquela mãe que está ali sempre administrando bem o seu lar. Tem alguma mãe executiva aqui? Mestre Cuca, aquela mãe que ama cozinhar para os seus filhos. Beth é o quê? A executiva ou a mestre Cuca? A mestre Cuca, pois é, que o prazer dela, então eu me identifico com você, viu? Que o prazer dela é criar coisas, é cozinhar, é fazer um quitutezinho, uma coisinha ali diferente para os seus filhos, para quem está, e acaba estendendo para quem está próximo, né? Se beneficia, não só os filhos. Tem a mãe aventureira, cadê? Tiziane disse que ia estar aqui, né? Tem aquelas mães que topam tudo com os filhos. Vamos para o parque, bora, vamos toboágua, vamos. É aquela mãe que não dispensa uma aventura. A mãe brincalhona. Quem teve aqui uma mãe que era bem brincalhona? Quem tem uma mãe brincalhona? Diga aí. Oxente, Juan, que é isso, Heloíse? Os dois, mãe brincalhona. Pois é, né? Aquela mãe que tudo é uma graça, né? Mãe contadora de histórias. Alguém teve uma mãe que gostava de contar histórias? A minha avó, ela ama contar histórias e inventar também. Ela está com 97 anos e ela lembra das histórias. Coisas recentes, ela esquece mais um pouquinho. Mas o passado, ela lembra. Ela lembra que quando ela tinha 2 anos, ela estava numa casa. Olhe, 97 anos, viu? Ela estava numa casa e caiu uma lagarta. E ela não suporta a lagarta. E ela lembra de tudo. Mas tem a mãe segundo o coração de Deus. Quem tem uma mãe ou quem é essa mãe segundo o coração de Deus? É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Na administração, existe uma ferramenta que é a 5W2H. Né? É uma ferramenta de análise. E eu gosto um pouquinho de análise. E aí eu fui pensar, como é que eu posso aplicar uma mãe segundo o coração de Deus? Será que existe alguma técnica da gente avaliar a mãe segundo o coração de Deus? Essa técnica, ela vem para dizer o quê? Deixa eu olhar a ordem, que eu sempre atrapalho. O quê, por quê, como, onde, quem, quando, como e quanto custa. Será que eu consegui botar tudo isso em uma mãe?
E nenhuma mãe segundo o coração de Deus, vamos lá. O que seria uma mãe segundo o coração de Deus? Ser mãe é um chamado de Deus para a nossa vida. Isso é uma certeza. De tudo que eu falar aqui, você pode não esquecer disso. Que ser mãe é um chamado de Deus para a nossa vida. Não é qualquer coisa, né? Nós temos um papel de suma importância. A mãe, segundo o coração de Deus, é um reflexo do caráter dele. As suas palavras, atitude, dedicação e exemplo são uma ótima demonstração viva do cuidado de Deus por nós. E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Isaías, no capítulo 49, no verso 15. Muito conhecido esse verso. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esqueceria de ti. Então, a mãe, olha só, Deus, ele se compara a uma mãe, né? E ele diz, ainda que a sua mãe se esqueça de você, eu não me esqueceria. Mas se ele diz isso, é porque ele sabe que dificilmente uma mãe vai esquecer do filho. Não é verdade? Então, ela é um reflexo do caráter de Deus. Por que ser uma mãe segundo o coração de Deus? Por quê? No livro Orientação da Criança, na página 67 e 68, Ellen White diz assim: a esfera de atividade da mãe pode ser humilde, mas a sua influência unida à do pai é tão duradoura como a eternidade. Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida da terra. Forte, né? Por que eu preciso ser uma mãe segundo o coração de Deus? Porque eu sou o ser que exerce maior influência sobre meus filhos. E, consequentemente, a sociedade recebe essa influência, porque somos filhos. Todos nós somos filhos, todos nós tivemos uma mãe, né? Então, hoje, a sociedade está como está, às vezes, muitas vezes, por influências de mães que não agiram segundo o coração de Deus. Onde eu consigo ser uma mãe segundo o coração de Deus? A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder o modelo, o caráter dos filhos, para que estejam capacitados para a vida mais alta, a vida imortal, a eternidade. Onde que eu consigo ser uma mãe segundo o coração de Deus? Onde eu preciso ser? No lar. Por quê? Porque a sociedade é a extensão do lar. O comportamento dos meus filhos na escola é a extensão da minha casa. O comportamento dos meus filhos na igreja é a extensão da minha casa. Então, o fundamento é onde? No lar. Os filhos devem ser ensinados a considerar sua mãe não como uma escrava, cujo trabalho seja servi-lo, mas como uma rainha que deve guiá-los e dirigi-los, ensinando os mandamentos sobre mandamentos e regras sobre regras. Certo que toda mãe serve, né? É natural da mãe servir, porém, os filhos devem ser ensinados a tê-la como uma rainha, como alguém que está ali ensinando, alguém que foi designado por Deus, chamado por Deus para ajudar na formação do caráter dele. E quem são essas mães, segundo o coração de Deus? São as mães que entregam seus filhos para Deus. Ana foi uma mãe assim. Ela não tinha filhos e ela pediu a Deus e disse a Deus que o filho dela o serviria por toda a vida. Olhe só, ela, no primeiro momento da formação do caráter de Samuel, Ana esteve com ele, né? E ela tinha um papel tão importante porque, olha que engraçado, ela levou ele para onde? Para o templo, para ficar sob os cuidados de quem? De Eli. Os filhos de Eli eram boa referência? Não. Mas ela não entregou o filho dela a Eli, ela entregou o filho a Deus.
Então, nós devemos ter a sabedoria para entregar os nossos filhos ao Senhor. Por quê? Porque eles não são nossos. Nós somos apenas mordomos, né? Nós cuidamos daquilo que Deus nos deixou. A herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. A gente só herda o que foi de alguém, não é verdade? Então, eles pertencem a quem? A Deus. São aquelas que ensinam seus filhos sobre Deus. O que é que diz em Provérbios 22, verso 6? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até que cresça não se desviará dele. Então, ela ensina aos seus filhos no caminho, ela ensina aos seus filhos sobre o Deus que ela serve e o Deus que ela quer que ele sirva. Ela equipa seus filhos com a palavra de Deus. Lá em Efésios 6, o que é que fala? A armadura do Senhor, né? Então, a mãe sábia, ela equipa seus filhos com a armadura do Senhor. Meu filho, ele, desde bebê, todas aquelas crises de meses, tudo que tinha, ele tinha. E uma das coisas que ele tinha era terror noturno. E até que eu descobrisse isso, e o terror noturno, até a Bíblia fala, né, sobre o terror noturno. Dele era desencadeado por conta de uma medicação que ele tomava para prevenir asma, porque ele era muito alérgico. E até descobri, numa madrugada, orando, clamando a Deus, Deus me mostrou que era essa medicação que estava provocando isso. Mas ele muitas vezes acordava e não queria dormir mais. Apesar do terror noturno, ele não ter muita lembrança daquilo que ele passou, mas ele entendia. E aí ele começava a chorar. E só Deus, irmãos, para dar sabedoria a uma mãe. Porque na hora veio aquela música de Daniel Lide, que dá a armadura do cristão. E aí eu disse, filho, já sei. A mãe contadora de histórias, né? Você precisa de uma armadura. Então se prepare. Eu vou dizer a você e você vai dizer assim, confere, porque você vai vestir a armadura. Aí eu dizia, cinto da verdade, ele confere. Couraça da justiça, ele confere. Sapato da preparação, ele confere. Todos os equipamentos da armadura. E no final a gente cantava, orava e ele conseguia dormir. Então antes dele dormir, eu vestia a armadura. Ele já dizia, mamãe, a armadura. Então, a mãe, segundo o coração de Deus, ela conhece a armadura de Deus e ela equipa os seus filhos. E é interessante, irmãos, porque essa sabedoria não foi invenção da minha cabeça. Com certeza, Deus me orientou para que com ele isso servisse. Segundo Timóteo 3, 16 e 17, eu convido vocês a abrir a Bíblia. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a mãe, segundo o coração de Deus, ela entende que ela precisa da palavra de Deus para instruir os seus filhos. Mas, continuando, é aquela mãe em que a força e a honra são os seus vestidos, e ela se alegra com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. A mãe, segundo o coração de Deus, ela administra o seu lar. Ela conhece o que é que está se passando na sua casa. Ela desempenha bem o seu papel enquanto mãe, e enquanto não é provedora, mas como organizadora do lar, porque ela está naquela função, é responsabilidade da mãe saber como a sua casa está. É fácil ser uma mãe segundo o coração de Deus? Não, né? Mas quando é que eu me torno
uma mãe segundo o coração de Deus? Será que existe um período da minha vida em que eu preciso me tornar uma mãe segundo o coração de Deus? Quem acha que é quando os filhos estão na barriga? Levanta a mão. Quem acha que é quando os filhos nasceram? Levanta a mão. Ninguém acha nada? Ainda não cheguei, né? Quem acha que é quando os filhos estão na primeira fase da infância? Levanta a mão. E quem acha que é quando a mãe pensa em ser mãe? Levanta a mão. Muito bem, então estamos conectados. Vocês já entenderam. E realmente, Ellen White fala no Lar Adventista o seguinte: aquela que espera tornar-se mãe deve conservar a alma no amor de Deus. Seu espírito deve estar em paz. Ela deve descansar no amor de Jesus, pondo em prática as palavras de Cristo. Ela deve lembrar-se que a mãe é colaboradora de Deus. Então, quando que ela deve se tornar uma mãe segundo o coração de Deus? Quando ela pensar em ser mãe. Olha só, não é nem quando engravidar. Quando ela disser assim, eu acho que eu quero ser mãe. E aí ela já tem que começar a pensar que ela precisa ser uma mãe segundo o coração de Deus. Como que ela vai ser? A mãe segundo o coração de Deus, ela busca nele forças e sabedoria logo nas primeiras horas do seu dia. É fácil, irmãos? Na melhor hora do sono, você buscar a Deus. Enquanto os filhos ainda dormem, ela estuda a palavra de Deus para saber como cuidar do seu pequeno rebanho. Ali aprende como amar, cuidar, ensinar e corrigir como Deus deseja. Em meio ao silêncio, ela ora por sua família e intercede por ela. Como eu consigo me tornar uma mãe segundo o coração de Deus? Buscando a Deus em que momento? De tarde? Nas primeiras horas do dia. Não é fácil, irmãos, porque a gente já deita para dormir cansada. Eu tenho uma dificuldade enorme para dormir, né, esposo? Ele diz, amor, você bota a Heloísa para dormir? Não, é a Heloísa que bota você para dormir. Deitou, dormiu. Mas eu disse a Deus, Senhor, eu acredito que o Senhor pode me despertar. Eu não quero nem botar o despertador, porque vai que os meninos acordam, né? Na hora que é para eu orar, não vai dar certo. Mas eu creio. E quando eu pedi, Deus fez. Irmãos, olha, é uma vontade de fazer xixi. É de repente o sono seca assim. E eu não tenho problema de insônia. Então não adianta despertei, dizer assim, poxa, por que eu não estou conseguindo dormir? É lembrar, aquele é o momento. E é engraçado porque esse hábito da oração na madrugada é um hábito que eu sempre vi Jefferson fazer. E eu entendi que eu precisava fazer também. E às vezes a gente acorda na madrugada, ora e vai conversar sobre aquilo que a gente leu na palavra. Eu digo, peraí, que ainda tem umas horinhas de sono. A gente discute quando a gente acordar. Mas é importantíssimo, irmãos, a oração na madrugada. Você orar pelos seus filhos, você interceder por eles. Vocês não imaginam como isso faz a diferença. Não é fácil criar filhos. Tem gente que diz, adolescente é difícil. Eu quero saber só quando eu chegar lá. Porque a fase que a gente passa não é fácil também, não. Né? Então, eu quero dizer, quando é que é fácil? Em nenhum momento é fácil. Porque está na barriga, está ali se mexendo, você já não dorme. Quando nasce, quando você começa a dormir, ele acorda. Né? E assim vai, cada fase com suas necessidades. Então, é por isso, irmãos, que a gente precisa orar sempre. Jeremias 7,13 diz o seguinte. Um dia eu estava sem saber mesmo como lidar, e eu estou sendo bem sincera aqui, um papo de mãe para mãe, que eu sei que tem muita mãe aqui. E eu sem saber assim, Senhor, me dê sabedoria, porque eu não consigo entender o que é que está faltando para que eu fale e meu filho entenda,
para que eu fale e minha filha entenda, não está fácil. É muita provação. E aí eu tenho o costume, sim, de orar e abrir a Bíblia e deixar Deus falar comigo. Eu digo, Senhor, eu já falei tudo que eu tinha para falar. Agora, a forma que eu tenho de ouvir o Senhor é através da tua palavra. Pode ser até que alguém me fale e o Senhor fale através dela. Mas se for alguém próximo a mim, eu já vou achar que não foi o Senhor. Porque a pessoa está vendo o que eu estou passando. E eu abri em Jeremias 7, no verso 13. Eu até compartilhei com Deise nesse dia da oração da madrugada, a necessidade. E diz assim, agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste. Chamei-vos e não me respondeste. Deus espera. Ele chama e muitas vezes nós estamos dormindo. E a gente não consegue ouvir Deus querendo falar conosco na madrugada. E quanto custa uma mãe segundo o coração de Deus? Será que a gente consegue colocar... E aí, Jorge, a gente consegue fazer a conta de uma mãe segundo o coração de Deus? Vamos lá, custa o quê? Será que custa noites de sono? Será que custa o seu bem-estar? Você querer muitas vezes fazer alguma coisa e não poder naquele momento porque você precisa ficar com seus filhos? O quanto será que custa? Eu quero dizer a vocês que não é sobre isso. É sobre o valor que Deus dá a nós. Eu vou me incluir, que eu estou falando muito vocês. A nós, mães. O seu valor muito excede ao de rubis. As suas horas de sono valem. Mas você é muito mais do que uma pessoa que precisa dormir. Você é uma joia preciosa nas mãos do Senhor. Provérbios 31 fala lá sobre a mulher virtuosa. E eu gostaria que vocês abrissem Provérbios 21, no capítulo... Provérbios 31, perdão, versículos 10. 10 já é esse que está aí, mas 28 ao 31. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa é você, mulher. Essa sou eu. A mulher que busca ser uma mulher segundo o coração de Deus. Não tem preço. O nosso valor é muito maior que qualquer preço. Muitos são os desafios de uma mãe, mas o maior de todos é encontrar a felicidade diante de tantas expectativas e frustrações. Eu não sei quantas ficaram frustradas com a mensagem de hoje, porque é tão difícil se tornar uma mãe segundo o coração de Deus, com tantos desafios, com tantas expectativas nossas mesmo. Porque nós lutamos primeiramente conosco, com nossas cobranças, com nossos medos, com as expectativas que temos de falhar na educação de nossos filhos, de não ser suficiente. Mas o maior de todos os desafios é encontrar a felicidade. Escolhas simples podem tornar a maternidade mais leve e auxiliar a desenvolver hábitos que garantirão a sua realização como mãe. Para que você se torne uma mãe segundo o coração de Deus, você precisa encontrar felicidade. Você precisa encontrar paz e lançar fora todo o medo, toda a expectativa, toda aquela angústia, toda aquela ansiedade. E como é que você consegue fazer isso? Aí vem o plano de ação. Nós já fizemos a análise da mãe, mas de que valeria uma análise sem um plano de ação? E o plano de ação que eu trago aqui hoje é simples, né? Oração, buscar a Deus de madrugada,
e todo o restante do dia, mas eu acredito que vocês já oram durante o dia, então quem não ora na madrugada, eu lanço o desafio para que você busque a Deus na madrugada. Comece essa noite, se você não tem uma técnica, beba água antes de dormir. Eu tenho certeza que você vai acordar. Pode beber, não tem desculpa. Eu tinha uma amiga e ela dizia, mulher, eu não consigo acordar de madrugada. Eu consigo, beba água. Beba água que você vai no banheiro, não tem como, não tem outra. Né? Nem que você fique sem conseguir dormir ali, querendo ir ao banheiro, mas você já sabe, ore naquele momento. E a leitura da Bíblia. Não adianta só orar e falar para Deus e não deixar Ele falar com você. A leitura da Bíblia é importantíssima. Então, aprender a vontade de Deus à luz da Bíblia. É difícil esse plano de ação? Quantos aqui nessa noite? Quantas aqui? Quantos também vou lançar para os homens também, para se tornarem pais, segundo o coração de Deus? Homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Quantos querem participar desse plano de ação? Levanta a mão. Amém. Deus seja louvado. Essa madrugada, o céu vai ficar em festa. E quem não conseguir, beba água. E qual é o resultado? Para que tudo isso? Por que eu quero ser uma mãe segundo o coração de Deus? Por que eu preciso ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Para que eu encontre a felicidade. E para que eu encontre o descanso. Sempre no final do ano a gente pede alguma coisa a Deus, né? Sempre. E ultimamente o meu pedido tem sido o mesmo. Senhor, e eu já falei para algumas pessoas, algumas até já sabem, que eu só tenho pedido a Deus sabedoria e paz. É muito triste não ter paz, irmãos. Você deitar a cabeça no travesseiro e você não conseguir dormir. Mas você só vai conseguir paz quando você conseguir a sabedoria. E a sabedoria vem. Como eu consigo a sabedoria? Vamos para o plano de ação, oração e Bíblia. E o resultado não tem outro. Felicidade e descanso. Felicidade não quer dizer que você não vai ter mais problema nenhum. Mas você vai estar feliz, porque você sabe que você tem um Deus que vai ajudar você a passar por aquele problema. E aí vem a linda e maravilhosa promessa. Domingo passado eu estava muito angustiada. Muito, muito, muito. Tinha algumas coisas que eu não tinha conseguido finalizar. E eu já estava assim, perdendo a paz, né? Eu já estava meio que estressada e assim, ansiosa. E eu tento não passar isso para os meus filhos. E eles, mamãe, Juan disse assim, mamãe, eu vou ler a Bíblia. Eu, vá, filho. Ele está lendo agora o livro de Mateus. Leu Marcos, está estudando Mateus. E aí a gente tem ensinado a ele que não é só ler. Ele precisa marcar, ele precisa refletir sobre aquilo que ele está ali estudando. E aí ele percebeu como eu estava. E ele veio com esse verso. Mãe, a senhora precisa ler isso. E a minha vontade foi o quê? Filho, mamãe lê daqui a pouco. Eu ainda não tinha terminado o que eu precisava terminar. E eu estava mais desesperada porque eu não estava terminando e não conseguia me concentrar porque não estava terminando. Enfim. E ele disse, mãe, a senhora vai ler agora. Aí botou a Bíblia assim em cima. Aí eu disse, Senhor. E o que tinha lá? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Chega, eu me arrepio, irmãos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que dizer a uma criança? O que dizer a mim? Se tornar uma mãe, segundo o coração de Deus, não é fácil. Se tornar uma pessoa, segundo o coração de Deus, não é fácil. Mas eu não vim aqui dizer a você que é impossível. Eu vim dizer a você que nós temos um Deus que é aquele que promete que se a gente for a Ele, a gente vai achar o quê? Descanso. Se a gente for a Ele, for a palavra dEle, ela serve de quê? De instrução, de ensinamento.
Ele vai fazer a obra. Então, eu quero chamar Daiane, eu acho, o nome dela. Daiane? Que vai louvar ao nosso Deus. Esse louvor, ele é uma oração. É conhecido, muito conhecido. Mas quando eu escuto, eu sinto no meu coração paz. E eu acredito que nessa noite, se você veio aqui, é porque você também precisa de paz. E tem uma semana aí cheia de desafios para a gente. Desafios no nosso lar, desafio no nosso trabalho. Mas eu quero dizer que o nosso Deus é o Deus que remove o medo, é o Deus que remove a culpa e é o Deus que traz paz. Se você deseja nessa noite essa paz, se você deseja se tornar uma mãe segundo o coração de Deus, se tornar uma pessoa, um filho segundo o coração do Pai, que você aceite esse louvor e reflita. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em sua vida, que te guardes ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Que possas com suas palavras falar de amor. Mas se peço pra Deus te guardar, permites também te dizer, permite que Deus transforme o teu viver. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guardes ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Que possas com suas palavras falar de amor. Mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer, permite que Deus transforme o teu viver, para que viva sem medo e sem culpa, para que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus.
Querido Deus, grandioso e eterno Pai, precisamos tanto, ó Deus, ser transformados. Precisamos ser mudados e moldados, ó Pai, de acordo com o Teu caráter. Nós necessitamos, ó Deus, ter um coração segundo o Teu. Não é fácil. Quantos desafios nós temos, ó Pai. Quantas expectativas. Quantos sonhos frustrados. Aqui nessa noite, ó Deus, temos algumas mães que vieram aqui porque têm a certeza que o Senhor pode trazer paz e descanso. Entrego, Senhor, a vida de cada mãezinha aqui. Que os seus desafios possam ser mais fáceis de ser suportados, porque o Senhor vai estar ao lado de cada uma. Perdoa-nos, ó Deus. Esvazia o nosso coração e nos preenche com o Teu poder. Obrigada porque o Senhor faz uma promessa maravilhosa. O Senhor já nos conhece, sabia que estaríamos cansados, sobrecarregados. E o Senhor diz apenas: vinde a mim. Nos ajuda a confiar. Nos ajuda a descansar. E nessa madrugada, Senhor, desperta-nos para Te buscar, ó Pai, em oração. Para interceder por nossos filhos, por nossos familiares, por nossos amigos. Ó Deus, quantas mães enlutadas neste dia. Quanto sofrimento no mundo. Quanto sofrimento por conta dos desastres que têm acontecido. Mas dai descanso, Senhor, a essas pessoas. Dai descanso a nós. E nos ajuda a encontrar felicidade e paz. Nos dê a sabedoria que necessitamos. E que esta semana seja uma semana diferente. E que ao voltarmos à Tua casa, possamos Te agradecer. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém.